Não é que o Grêmio tivesse criado muito, que o Grêmio tivesse gerado um caminhão de chances, mas o Flamengo estava deixando o Grêmio se aproximar. Aí eu acho, para falar das substituições, eu não discuto as substituições do Tite. A única que dá para discutir, aí eu estou com o Pedro, é a saída do Pulgar, e vamos ver se foi uma questão física. Cartão é uma boa... Levou cedo, né? Porque assim, a saída do Pulgar, para quem está jogando ou está disposto a jogar daquela maneira, é mais discutível. Até porque, até mesmo o cartão, aí é discutível, porque se você vai jogar já com as linhas mais baixas, se você não vai marcar alto, se você vai permitir... Já muda, porque a sacada dele, desculpa, Jean, é sempre ter os dois caras posicionados. O Pulgar e o Thiago no primeiro jogo, o Pulgar e o Thiago no segundo jogo, era o que tentava ali. Aí cai o Gerson. O Gerson girou nas 3 posições da frente, mas não nessa. Tanto, foi do segundo se tempo. você for ver o mapa de movimentação do Gerson, é isso. Ele jogou em todas hoje, né? Em todo lado do meio campo. Mas assim, o que eu acho que dá para discutir é a saída do Pulgar para a entrada do Everton Ribeiro. Podemos até discutir quem poderia ter entrado ou não. De resto, as outras duas mudanças que acontecem pouco antes dos gols do Grêmio... Qualquer técnico em sã consciência que tenha o Bruno Henrique e o Gabigol no banco de reservas, com 15 minutos de jogo para ser disputado, tendo esses caras a capacidade que tem, a habilidade que tem, até mesmo aproveitando-se do espaço que o Grêmio estava deixando, porque era um Grêmio que estava tentando buscar o resultado, qualquer técnico no planeta teria colocado tanto o Bruno Henrique como o Gabigol. Então, acho que essas substituições que ocorreram imediatamente antes aos gols do Grêmio, acho que não dá para discutir. O que você pode discutir é, a saída do Pulgar e, mais do que isso, a postura do Flamengo, que poderia, inclusive, pelo que estava o jogo e pelos jogadores que tem, ter tentado resolver a parada com o segundo gol. E a gente entende a decepção do torcedor rubro-negro, porque era o jogo para você assumir a vice-liderança com a derrota do Bragantino, para você botar uma pressão no Botafogo que não jogou e que está incomodado com o fato de não ter jogado, e ao invés disso o Flamengo perde uma posição, cai para a 4ª colocação e de fato fica muito, muito improvável a conquista do título, na qual acho que vários torcedores já estavam acreditando. Que tipo de avaliação dá para fazer desses 3 primeiros jogos do Tite? Além de ir muito cedo para avaliar. O Calça toca num ponto... Já vou desarmar o cara. É muito cedo, Paulo. Não, mas o Calça toca num ponto que... Você não foi amigo. Uma semana, 3 jogos. Em uma semana você já tem 3 jogos. Eu não posso falar que o balanço é negativo, porque o Flamengo ele não tinha um equilíbrio para se defender. O Flamengo não tinha controle emocional dentro do jogo. O Vitor apontou muito bem. Quando tenta sair daquele jeito meio desordenado, lembra aquele Flamengo antigo. O Flamengo teve isso no primeiro jogo, o Flamengo teve isso no segundo jogo. O Vasco no segundo tempo, se eu não me engano, ele finaliza 10 vezes. Mas são 10 vezes, mas são 1 ou 2 no gol. Tem a cabeçada que o Rossi... Então, ele estava ali... Se ele era minimamente passivo com a bola muitas vezes, ele tinha um certo controle do jogo. Sim. Há uma questão, é meio clichê, mas o tal do saber sofrer. Ele sabia onde ele estava controlando. Ele lança a mão das mudanças. Tecnicamente, o Gabriel entra muito bem faz um movimento naquele jogo e tem a chegada do Gerson, que vinha muito bem também no primeiro jogo. Então, a gente não pode falar ontem que você começava a ver traços do Tite de sintomas ali positivos e que agora não, agora o balanço é negativo. O balanço não é negativo, só que você chega em outubro, reta final de outubro, falando em 3 jogos em uma semana de um novo trabalho que está mirando 2024. Quinta, domingo e quarta. O Tite é muito sincero. Pode ser um pouco de tirar o peso, mas ele fala, eu preciso garantir a vaga para a Libertadores. Vence 2 jogos, o Botafogo tem um empate. Você muda a expectativa do torcedor. Mas para dentro de campo, 3 jogos, 3 vitórias seria talvez algo que a gente já está aqui debatendo. Como é que virou tanto? Como é que o Flamengo não vence? Não digo que é negativo. Eu acho que ficam algumas lições. É um Flamengo passivo. Não dá para ser passivo se você não tem um encaixe muito estabelecido, um controle de retomar esse controle. O Flamengo não conseguiu retomar o controle após o empate do Grêmio. É um Flamengo que hoje a mudança de trazer o Gerson, que já tinha ido bem, em 3 funções ali mais avançadas, hoje quando ele recua, não funciona e ele vai entender com o tempo, e é entendimento de elenco do Tite, que o Pulgar, ainda que tenha um cartão, talvez seja mais fácil você conversar e proteger do que sacá-lo do time. Do ponto de vista técnico, o Pedro, que não vinha sendo brilhante, não foi bem, o Gabriel não foi bem, o Bruno, é aquela coisa, né? Imaginou-se que o Grêmio atacar, ele ia ter espaço para jogar. O Grêmio empata, acaba que o Flamengo precisa ter a bola, ele não tem o espaço para ir atacar. O espaço acaba sendo uma substituição que você pode discutir, mas eu não vou falar que é um balanço negativo. Também, isso né? é o contexto do jogo. É. Eu não vou falar que é um balanço negativo.
balanço negativo, que em 3 jogos, um time que não tinha organização nenhuma nas últimas semanas, conseguiu minimamente se defender, aproveitar as poucas chances que tinha e ser letal nas 2 partidas anteriores. Hoje, quando parecia que ele tinha um controle, ele volta para o segundo tempo passivo e um Grêmio tentando mais, ainda que não fosse ordenado, mas tentando mais. Você que falou que já teve momentos melhores ofensivos, ou foi Jean, não sei, na temporada, o Grêmio. O Grêmio, eu falei. Sim. Não era tão ordenado, mas ele começa a desestabilizar esse Flamengo. E aí tem muito do início de trabalho, vai tatear, vai entender Tem que não muito dá pra que é o recuar jogo de futebol. certo jogo. Claro, Do que dá certo. O Jean falou, ninguém esperava sair um 3. Empatou, fez 2, fez 3. Aquilo ali desmonta. O que você pensou na substituição já não é o cenário. Então, também nem tanto ao céu, é início de trabalho, 2 jogos, nem tanto não tem eu acho o seguinte, balanço negativo, porque hoje o Tite ou errou, os jogadores não estavam bem, ou o Grêmio foi mais construção do Flamengo foi menos passivo. tem sido uma construção sustentada. O Flamengo, por exemplo, segura os seus 2 volantes, inclusive em saída Os de times do bola um Tite, pouco né? mais, exatamente, caso perca a bola, você não vai ter muitos jogadores à frente da linha da bola, você tem uma condição de recomposição melhor, porque a saída de bola não está preparada, né? Então, o Flamengo ele está sendo preparado pelo Tite para ser uma equipe mais equilibrada, principalmente na parte defensiva. Como o Calçade falou, não tem tempo de trabalho. Não dá para imaginar que ele vai fazer um grande trabalho na construção Pro ano ofensiva. que vem? Para a necessidade desse ano, Eu acho para que esse ano é entender quem necessidade consegue também. cumprir coisas que ele pensa que são necessárias no jogo e para aí entender como ele vai armar esse time para o ano que vem. Porque eu não imagino, por exemplo, o time do Tite jogando como joga o time do Guardiola. É um outro tipo de futebol, é um outro tipo de técnico. Você fala, mais parecido com o Ancelotti. Pode ser. Um time mais adaptável, mesmo sendo um pouco mais ousado do que os clubes em que o Tite trabalhou tenham sido. Apesar de eu achar que o Corinthians em 2015 jogava muito bem com a bola.